Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Galahad com você. Nem troquei de roupa, tô gravando os vídeos tudo em sequência, que é para ter material para vocês assistirem. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal e vamos falar hoje sobre a hora de deixar o terreiro. É um assunto extremamente complicado, não sei porquê, porque tudo na vida tem começo, meio e fim, e que deixa muitos médiuns em dúvida se eles vão ficar, se vão sair, medo de sair do terreiro, né? Com medo do orixá deixar ele, os guias e protetores. Nós vamos falar rapidamente sobre isso, caso você esteja passando por esse momento na sua vida, né? Então não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar, badalar o sininho das notificações para não perder, porque é uma regra do YouTube, se você não fizer isso, você não recebe os vídeos. Considere também agendar a sua sessão com o QR Code que está ali, ou o link está na descrição desse vídeo, para você ir para a loja das terapias e agendar a Reiki, cromoterapia, acesso aos registros akáshicos, mesa quântica estelar, baralho cigano, terapia geral, mapa numerológico e muito mais você encontra na lojinha das terapias para você se reunir comigo e a gente dar um jeito na sua vida. Bom, vamos trabalhar, né? Pessoal, primeira coisa, por que você vai se filiar a um terreiro ou uma casa de oração? A gente fala terreiro porque é um termo mais difundido dentro da Umbanda, mas pode chamar de casa de oração, tenda, centro, não tem problema nenhum, tudo a mesma coisa. Então, por que você vai se filiar ou deve se filiar? Primeiramente, para você ter um pouco mais de instrução e proteção espiritual, uma vez que você está no início da sua jornada mediúnica. No início da jornada mediúnica, tudo é mais complicado, porque a gente às vezes tenta estudar muitas coisas, e como não tem prática, a gente não sabe o que fazer, a gente fica com dúvida, a gente começa a se questionar se está certo, se está errado, então é um negócio meio complicado. Então o que a gente faz? A gente se filia a um terreiro para poder passar pelas giras de desenvolvimento mediúnico, que na Umbanda é completamente diferente do espiritismo, tá? No Candomblé tem inúmeras diferenças. Então, se você é um médium de Umbanda, né, tá aí pensando em filiar uma casa, é bom que você filie numa casa que tenha seriedade para você começar a sentir as energias, entender a diferença de energia negativa e positiva no sentido de polaridade e também no sentido de qualidade. Já expliquei, eu acho uma vez, diferença entre negativo e positivo, de polaridade e qualidade. Deve estar em algum lugar aí do canal, depois dá uma olhada. Então, para você também ver se você é um médium de incorporação, para sentir as entidades chegando, incorporar, dar as consultas, né, fazer os trabalhos e aprender sobre inúmeras outras coisas que estão associadas a essa religião e suas vertentes. Aí vocês perguntam, como é que eu vou escolher um terreiro? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas faz e fica com medo. Pessoal, escolher terreiro é igual escolher namorada, namorado, parceiro ou parceira. Por quê? Quando você está em busca de purificação espiritual, proteção espiritual, autoconhecimento, você precisa primeiro encontrar um local em que seu coração bata mais forte e que você sinta uma atração muito forte, mas não no sentido de achar a mãe de santo gostosa, o pai de santo bonitão, ter umas médias, um cavalo lá para você ficar. Não, não tem nada disso. Atração no sentido de querer fazer parte daquele círculo de energias, aquela egrégora espiritual para trabalhar em prol da caridade. Tem terreiros que você entra que, por exemplo, eu não me qualifico, não me identifico com terreiros em que os médiuns ficam fumando, bebendo o tempo todo e principalmente quando a gira está correndo. Eu não me identifico com esse tipo de terreiro. Quer dizer que eu estou certo? Não, quer dizer que isso é uma particularidade minha. A minha energia não dá certo com essas energias. Então, eu hoje não estou afiliado em casa alguma, então hoje eu trabalho meio que solo. Mas tem muitas pessoas que ainda querem o terreiro que tem fumo, pólvora, às vezes é cruzado com candomblé, tem corte, enfim. Então você tem que primeiro frequentar um terreiro que você se identifique com ele, que você é bem tratado, que você vê que os dirigentes tratam bem os consulentes e os médios, ver também, não só por dentro do terreiro, mas por fora, ver a vida dos dirigentes, dos médios, para ver se faz sentido, se tem coesão aquilo que eles fazem dentro e fora do terreiro. Porque é muito comum você ver no terreiro a pessoa virar um santo e fora do terreiro ser uma fofoqueira, trair o marido, fumar, usar droga, ter 5 parceiros sexuais. Então, na Umbanda, isso tem um peso muito grande, tá?
Então a minha dica, frequente inicialmente, não frequente, perdão, falei errado. Visite vários terreiros diferentes várias vezes durante os meses para você começar a entender esse tipo de coisa. Para aí você decidir se você vai, e se tem espaço também, né, porque tem terreiros que não tem espaço, se você vai se filiar a esse terreiro para poder dar início aí à sua jornada mediúnica. Mas a pergunta do vídeo não é quando filiar, é quando deixar. E aí, pessoal, não tem segredo, não tem polêmica. Quando que você vai deixar o terreiro? Quando você entender que você não pertence mais àquela egrégora. Quando você já aprendeu o que tinha de aprender ali e você começa a identificar que você não está mais evoluindo dentro do terreiro, dentro dos trabalhos. E também você vai identificar se existe alguma mudança de comportamento negativa dos médios e principalmente dos dirigentes. Vou citar alguns exemplos. Você filiou no terreiro, você ficou lá 2 anos, depois você descobriu que o dirigente trai a esposa. E todas as vezes que você iniciava trabalho, os trabalhos iniciavam bem, e aí com o passar do tempo os trabalhos começaram a iniciar mais conturbados, com médiuns passando mal, médiuns incorporando magos negros, outros tipos de entidades negativadas, e você vê que ninguém toma uma atitude, a ordem da casa, ela se perde, a identidade da casa ela vai se perdendo, e as pessoas vão agindo como se não houvesse ordem, como se não houvesse doutrina e disciplina. E principalmente se você começa a fazer sua reforma íntima e percebe que os outros médiuns e principalmente os dirigentes não fazem reforma íntima, não é porque é dirigente que tem que parar a reforma íntima, tá, pessoal? Então, se eles não compactuam dessa coisa de que eles que são o exemplo devem fazer reforma íntima e você começa a se sentir incomodado, começa a sentir que está difícil incorporar, está difícil você sentir as energias da sua hierarquia espiritual, você tem mais conexão com os espíritos negativados, significa que é hora de você pedir licença da casa. E aí, pessoal, dica para vocês. Muitas casas, os dirigentes fazem um terrorismo espiritual na mente dos médiuns, que é o quê? Quando você pede para sair, ou você pede que nós chamamos de agô, que é licença, o dirigente fala, olha, se você sair, suas entidades vão te abandonar, agora que você está desenvolvendo, a gente precisa de você, começa a fazer tipo toda uma chantagem para que você não saia da casa. Só que isso é mau caratismo de dirigente. Então, se você perceber que rola uma chantagem, nesse caso, minta, na cara dura mesmo. Fala, olha, arrumei um emprego, não tem jeito de vir mais esse horário, não tem jeito de vir nesse dia, dá seu migué e pede licença da casa, de forma que você saia respeitosamente. E se você mentir para o dirigente da casa, nesse aspecto não vai ser pecado, por quê? Porque é ele que está usando de má fé para te prender na casa dele. E muito dirigente acha bonito casa com muito médium. Casa boa não é casa com muito médium, é casa que os médiums trabalham sempre, trabalham com responsabilidade, estudam, se desenvolvem e todo mundo segue a reforma íntima. Fora isso, é complicado. E aí você pede licença da casa, lembre-se de estudar bem as doutrinas da sua casa, e se ficar mandando você acender vela, essas coisas, cuidado, porque pode ser algum tipo de trabalho de amarração. Então, simplesmente ou peça para sair da casa, ou simplesmente saia da casa. Apenas avise, olha, de hoje em diante não vou mais arrumar um emprego, mudei de cidade, sei lá, me converti, virei evangélico, dá seu jeito. Porque tem muito dirigente espiritual que é safado, e dirigente que é safado também. Então, é isso, pessoal. A mensagem é essa. Dá seus pulos aí para você sair da casa. E tem uma outra coisa. Tem muita vertente de Umbanda que fala assim, você tem que falar com a entidade chefe da casa para ela ver se ela vai autorizar a sua saída. Isso não existe, pessoal. Se você está saindo da casa porque você se sente mal, a casa mudou a sua hierarquia, a casa mudou os meios de trabalhar para pior, a espiritualidade, ela sabe que você tem a necessidade de sair da casa. Não precisa ficar pedindo permissão, falta de respeito com a entidade. Gente, a entidade sabe o que está acontecendo na sua vida. Você não precisa ficar comunicando a entidade quando é sério, você não precisa ficar comunicando a entidade do porquê você está saindo da casa. Você simplesmente avisa que vai sair e sai. Simples assim, tá? Mas nunca saia cuspindo no prato que você comeu. Por mais que a casa tenha algumas coisas bagunçadas, você aprendeu muito com a casa, então você deve respeito à sua história e à história que a casa teve com você, tá? Então é mais ou menos isso, é um vídeo curtinho. Não se esqueça de tomar muito cuidado com os lugares que você frequenta. Use as dicas que dei nesse vídeo para você ter
mais esperteza e mais malícia na hora de escolher a casa que você vai trabalhar. E não esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever. A gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!